tudo bem? A aula de hoje, que é para aula voltada para os alunos do sexto ano do ISERJ, é sobre a célula até o sistema nervoso. Vem comigo. Eu tinha dito para vocês o seguinte, que nós até fizemos um esquema, né, de uma célula, né, que todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, precisa ter célula, essa unidade básica, tá? E nós temos aqui uma célula, essa célula tem a membrana plasmática, que é a estrutura que diferencia a célula. Eu tenho aqui o núcleo, que é onde é guardado o material genético, e aqui eu tenho citoplasma, tá certo? Essa célula, por ter núcleo, é chamado de eucarionte. Eu pedi que vocês fizessem até um esquema sobre essa célula. E aqui, bem pequenininha, representando uma bactéria, tá? Se a gente olha ao microscópio, ela aumentada, né? A gente vê que tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, tem material genético, tá? Mas não tem uma estrutura chamada de núcleo, porque o núcleo ele tem a função nas nossas células de guardar o material genético. Aqui o material genético não está guardado no núcleo. Então essa célula sem núcleo é chamado de procarionte. Então, eucarionte tem núcleo para guardar material genético, procarionte não tem núcleo, mas tem material genético, tá? E eu falei também dos seres unicelulares. Os seres unicelulares são aqueles seres que se mantêm vivos isolados, tá certo? Não formam grandes organismos. Aqui eu tenho uma célula, ela pode até formar novas células a partir delas, clones, mas eles não ficam unidos por muito tempo. Eles vão e se separam. E cada uma delas vive de forma isolada, chamado de ser unicelular. Beleza? Show de bola. Agora, os seres pluricelulares são aqueles que a célula forma clones, que são células idênticas, mais células, só que essas células, elas se mantêm unidas, tá? E mais, além de se manter unidas, essas células elas podem se diferenciar, tornar-se células diferentes, tá certo? Por exemplo, células musculares, que são células importantes para a contração. Ó, o meu músculo, ó. Aqui o músculo é formado por células, tá? Aqui eu tenho o neurônio, que é a célula nervosa, que está mandando informações para eu falar, para eu pensar, para eu analisar. São os neurônios, são células chamadas de células nervosas, que eu vou ensinar vocês a fazer o desenho da célula nervosa e as partes dessa célula nervosa chamada de neurônio, tá certo? Nota que ele é uma célula, que o núcleo dele, ó, aí tem um prolongamento, um braço, né, um prolongamento, em que tem a passagem de corrente elétrica. É por isso que nossos nervos, a gente, por exemplo, se bater com o cotovelo, a gente toma um choque. A gente toca no nervo, o nervo gera uma corrente elétrica. Então, os nervos, eles são formados dessas células chamadas de neurônio, e essa célula consegue gerar atividade elétrica, descargas elétricas. Depois eu vou falar um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, mas no nosso caso, de onde é que veio a primeira célula para formar o nosso organismo? Veio da união do espermatozoide, que é a célula masculina, que é o gameta masculino, com o óvulo, que é o gameta feminino. No momento do ato sexual ocorre a fecundação. Aí, o espermatozoide, tá, ele traz o material genético do seu pai, que vai se unir com o óvulo, que também tem o material genético que vem da sua mãe. Então, nós somos a união do material genético do nosso pai, vindo do espermatozoide, com o material genético da nossa mãe, vinda do óvulo. Essa célula que vai ser gerada, ela começa a gerar milhares de células que vão formar o embrião.
tá? Essas células que vão formar o embrião, tá? São chamadas de células tronco, tá? Células tronco. Por que o nome é célula tronco? Porque a célula tronco é como se fosse uma árvore, né? Um tronco geram vários galhos. Então, de uma única célula, começa a gerar muitas células e essas células podem se diferenciar, formar todo o nosso organismo, tá? E aqui, eu também posso ensinar vocês a fazer esse desenhozinho aqui, ó, mostrando que quando a gente está na barriga da nossa mãe, que a gente é um embrião, a gente tem a formação das células do sistema nervoso. O sistema nervoso tem a função de controlar, né, todo o nosso organismo. Mas nota, ele veio de células tronco, se transformam em células especiais chamadas de neurônios. A partir das células tronco, não vou formar só neurônios não, tá? Vou formar neurônios, células musculares, células da pele, células do estômago e assim vai, tá? Beleza, vem comigo. Então, aqui está o neurônio visto ao microscópio. O microscópio é um aparelho, né, na qual a gente coloca aqui uma lâmina de um material e olha, né, através de lentes. E essas lentes a gente consegue ver melhor essa célula chamada de neurônio, forma o sistema nervoso, né? Olha aqui a célula, olha o núcleo da célula. Olha, essa célula tem uma característica, né? Ela parece uma estrela, porque ela tem várias pontas, né? Aqui está o neurônio, tá certo? Ó, neurônio é uma célula que tem núcleo, tem membrana, tem citoplasma, mas ela tem esse formato de estrela, tá certo? Então é muito fácil de desenhar um neurônio. Só você desenhar aqui como se fosse parecido uma estrela e desenhar aqui o núcleo, tá certo? Essa é a célula chamada de neurônio, tá? Aqui, ó, novamente o neurônio. Parece uma estrela, ó. Essa parte aqui, tá, que tem essa cor mais rosada, esses braços dessa estrela aqui, são chamados de dendritos. Dendritos. Essa célula, ela consegue receber estímulos, tá? E quando estimulada, ela consegue gerar uma corrente elétrica que percorre aqui uma estrutura que vai formar o nervo. Então eu tenho aqui, ó, uma estrutura que corre a corrente elétrica. Nota que ele tem um isolante, como se fosse um isolante elétrico que vai percorrer a atividade elétrica, né? Aqui, ó. E aqui no finalzinho vai liberar substâncias chamadas de neurotransmissores. O nome já diz, neurotransmissor. Substância do sistema nervoso que transmite informações. Todo mundo já deve ter escutado falar assim, quando você tem um estímulo, né, elétrico, que você fala assim, caramba, uma adrenalina. O que é adrenalina? A adrenalina também é um neurotransmissor, uma substância que estimula o nosso organismo. Beleza. Aqui, mostrando que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? Essa é a primeira divisão. Sistema nervoso central, que está aqui em vermelho, protegido pelos ossos do crânio e da coluna vertebral. E eu tenho um sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem aqui, ó, da coluna vertebral, tá? E vão para todas as partes do nosso corpo. É chamado sistema nervoso periférico. Quando a gente fala de sistema nervoso central, a primeira coisa que a gente pensa é a nossa cabeça, tá? Então, está protegido pelo crânio, o sistema nervoso central. Está protegido pela coluna, sistema nervoso central. Tá certo? Beleza. Então, vamos olhar primeiro aquilo que está protegido pelo nosso crânio, pelos ossos do crânio. Eu tenho aqui a porção maior, é o cérebro.
tá? Que compreende todo, desde aqui a região da testa, a região aqui do lateral, região de trás aqui do nosso crânio, tá? O cérebro. Agora, se a gente olhar aqui assim, ó, nós temos uma protuberância, tá? Chamada de nuca, tá? Na direção da nuca, nós temos um órgão chamado de cerebelo, que vai ter uma função importante para equilíbrio, para desenvolvimento da memória motora, memória dos movimentos, tá? E no nosso pescoço, nós temos, saindo de dentro do crânio, nós temos o tronco encefálico e a medula espinhal. A medula espinhal está protegida pelos ossos da coluna vertebral. Ela é protegida. Então, dentro da coluna vertebral, passa o sistema nervoso chamado de medula espinhal. Tá certo? Beleza. Agora, e o nosso cérebro? O nosso cérebro ele é dividido em várias partes. Tá? Aí eu vou só chamar a atenção de uma, duas, três, quatro partes, mais o cerebelo, tá? Essa parte da frente, tá? É chamado de córtex frontal, está na frente, tá? Ela é responsável pelo nosso intelecto superior. É isso que nos define, que nos diferencia, por exemplo, dos macacos. Os macacos têm essa área menor. Nós temos essa área, o córtex frontal, maior. Essa parte de cima, que é chamada de córtex parietal, tá? É responsável pelos movimentos voluntários. E aqui tem neurônios que controlam o nosso movimento. Essa parte aqui de trás, ó, então tem essa parte aqui mais protuberante que é a nuca, então essa parte de trás aqui, para em cima, tá? É o local onde tem a visão, onde a nossa visão é formada. Essa parte lateral, tá? É onde é formada a nossa audição. E da linha da nuca, que é essa protuberância para baixo, indo para o pescoço aqui, nós vamos ter um órgão que é chamado de cerebelo, que tem a função de equilíbrio e coordenação muscular. Tá certo? Então, para que serve a coluna vertebral? Aqui, ó, só para mostrar, quando a gente se machuca, tá? A informação vem pelo nervo aqui do nosso braço, entra na coluna vertebral e vai até o cérebro. Aí a gente entende qual parte do corpo está sendo afetada. Então, quando a gente toca, que a gente sente que está nosso dedo tocando, quem está avaliando que é o nosso dedo é o cérebro. E quando eu quero controlar o movimento, tá? As informações, elas se originam em regiões do cérebro, descem pela coluna vertebral e vão controlar os movimentos, por exemplo, no seu braço, na sua mão. Então, a coluna vertebral, aqui é a medula espinal, onde os ossos da coluna vertebral estão protegendo, elas também funcionam como estradas de subida de informação e de descida de informação. Tá bem? Então, gente, muito obrigado.